tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde e que a nossa caminhada seja de paz. Outro dia eu estava aqui vendo que as pessoas estão reclamando demais. Já repararam isso? Nada está bom. Se a gente faz uma comida, reclama. Se a gente não faz a comida, reclama também. Se alguém vem para nos dar uma palavra, a pessoa reclama daquela pessoa que está se metendo na nossa vida. E quando a pessoa não se preocupa com a gente fala: meu Deus, nem liga para o que eu estou pensando ou passando. Olha, tá difícil agradar, viu? Por isso, eu resolvi começar o programa de hoje. Vamos tentar refletir e pensar 3 coisas que nos agradam. Vamos pensar sobre isso? Agora, nesse momento, façam uma listinha de 3 coisas, pensem aí e, se quiser, falem em voz alta. Eu vou pensar aqui também. Coisas que a gente se sente grato, que me sinto muito feliz de ter ou de ter passado. A primeira coisa é a minha saúde. Graças a Deus. Sou uma pessoa saudável, eu só tenho que agradecer. Segunda coisa, a minha família. Como é bom ter a oportunidade de ter conhecido a minha neta, a Maria Alice, de conviver com os meus parentes, de, na medida do possível, todo mundo se dá. Isso é muito bom. E a terceira coisa é que eu fui professora, hoje eu sou aposentada, e como foi bom e como eu me senti feliz com a minha profissão, com a minha oportunidade de ganhar o meu dinheirinho e de ter passado e ajudado muitas pessoas. E vocês, já fizeram a sua listinha? Pensem aí e depois, se quiser, me mande no e-mail o que vocês pensaram. Continuemos com o nosso programa. Vamos então ao nosso momento de reflexão, lembrando que hoje é a última leitura do livro Fonte Viva e na sexta-feira iniciaremos a leitura do livro Pão Nosso, também de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Continuemos então com a leitura Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Leitura 180, Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 14. As legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com os fariseus orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrado ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inolvidável momento em diante,
a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade, o inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono dos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmãos, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e recomecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Sim, falar do Natal em plena parece meio eloquente, tão distante está, mas vamos lembrar que o Natal é o nascimento de Jesus e que o nascimento de Jesus se faz todos os dias em nossos corações. Quantas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de deixar nascer esta luz, esse brilho de Jesus em seus corações? Então, vamos deslumbrar nesta leitura um momento sublime quando nós deixamos Jesus nascer no coração, nascer em nossas vidas, deixá-los como uma luz brilhante a nos conduzir dia e noite. É esse o verdadeiro Natal, quando nós deixamos o sentimento do amor de Cristo penetrar em nossos corações. Quantas pessoas ainda estão na escuridão da falta de fé? Quantas pessoas ainda vagam pelo mundo nessa ilusão de que só o bem material que eu tenho é que pode me fazer feliz? Quantos ainda estão no erro ou na vaidade suprema, aonde só o que me favorece é o que é bom para a minha vida? E que para o outro que lute, que conquiste, como eu conquistei? Meus irmãos, quanta falta de conhecimento, quanta, às vezes, ignorância do nosso sentir verdadeiro, do propósito verdadeiro para o que viemos fazer na terra. Lembremos que o Cristo, o nosso irmão, o nosso Pai, Deus, está a nos observar e Ele há de colher, há de pedir acerto sobre tudo o que nós tratamos a fazer na terra. É lógico que eu não falo de uma punição, eu falo do retorno à nossa vida terrena. Nós, como espíritas, que sabemos que a vida continua e que temos certeza de que ao plantar o bem, colheremos o bem, e que ainda na ignorância de fazer o errado, haveremos de vir de novo na inteligência e na expertise do bem, onde o amor é o que nos salva. Já falamos sobre isso também, que o espírita, ele é muitas das vezes sábio ao conter os seus impulsos negativos, pois ele sabe quanto maior a sua elevação espiritual,
com mais clareza e mais leveza ele sairá do campo terreno para andares superiores nessa escala do aperfeiçoamento moral. Vamos pensar nisso? O que estamos fazendo nesta luz da nossa fé? O quanto às vezes deixamos-nos abater pela tristeza, pelo mau humor, pela solidão, a quem às vezes nos refugiamos em vez de lutar pela luz da sabedoria e da fé e do amor que Deus nos dá abundantemente. Vamos pensar sobre isso e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. E sempre temos muito que agradecer. O carinho de vocês, a audiência de todas as noites, nossa saúde, pois sem ela nada somos. E o sucesso do nosso almoço de abril, não podemos esquecer. Como vocês já sabem, os motivos que não houve o almoço de maio. Porém, em junho retornaremos o nosso encontro fraterno. E é com muita alegria que estamos preparando o Arraiá da Paulo de Tarso, que será dia 8 de junho, o segundo domingo de junho, iniciando às 11 horas. Sei que, como sempre, vocês estão na torcida para que tudo dê certo. São Pedro vai ajudar, vai ser um dia de sol ou um dia fresquinho para que a gente aproveite ao máximo o nosso arraiá. A nossa colaboradora Regina também muito tem nos ajudado na decoração junina. Vocês vão ver que capricho que vai ficar a nossa casa. A nossa cozinheira Júlia está com muitas ideias para os caldos, canjica e cuscuz. Olha, mal posso esperar essa comilância junina. Atenção! Eu gostaria de falar para vocês o novo horário para a palestra neste nosso arraiá. Será às 11 horas da manhã. Sim, aonde primeiro teremos a palestra e após vai começar a festança. Nessa palestra, nossa palestrante especial será a Maria de Fátima Miranda, sim, ela mesmo, que apresenta na Rádio Rio de Janeiro, bem conhecida de vocês, com a participação especial também da Berenice Lima. Olha, que oportunidade de conhecer nossas companheiras de caminhada, que tanto nos alegra na Rádio Rio de Janeiro. Teremos bandeirinhas, barracas, música junina, sorteio e bingo. Os 10 primeiros participantes que ligarem receberão um número para o sorteio. Todos são bem-vindos ao nosso arraiá. Aguardamos vocês. Lembrando que a casa ainda está fazendo a campanha para arrecadar as camas de solteiro. Assim também, nós estamos pedindo sofás e poltronas em bom estado. Para o nosso bazar, ainda precisamos das prateleiras de madeira ou ferro. Quem tiver aquelas araras para pendurar os cabides, também vai ser bem legal para deixar o nosso bazar bem arrumadinho, organizado para quando vocês aqui chegarem. Então, eu gostaria também de falar que eu conto com a ajuda dos nossos colaboradores
para podermos fechar nossa folha de pagamento e assim honrar o pagamento de todos os funcionários. Agradeço a colaboração dos nossos irmãos que sempre nos ajudam nesse sentido e sei que continuarão ajudando a casa. E desde já agradeço a ajuda de sempre. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a maravilhosa e gentil colaboração de vocês com as TVs, que com certeza alegraram as noites, as tardes da nossa querida vovó. Elas agora chegam com entusiasmo para a hora da TV. Vamos agora ao nosso momento festivo para os aniversariantes de maio, o nosso parabéns. Para quem? Parabéns para Janaína Coelho, funcionária da nossa casa, Nelly Amorim, Lamísia Santos, nossa gerente, Maria Madalena, Thalia Mirelli, também nossa funcionária, Maria Elisete Lainete, parabéns, Júlia Barbosa, Júlia, conhecida de vocês, a nossa cozinheira de mão cheia, Doralice Gentil Virela Viana, a Ana Helena Silva Lopes, parabéns, muita saúde, Daniel Barros Pizarello Alves, Alexandre dos Santos, Rosângela Cruz da Conceição, Alexandra Martins Campos, parabéns, muitas felicidades. Como agora também é outro momento festivo, com a comida à mesa, né? Quem não gosta de comer bem? E para sempre estarmos aqui fazendo aquela comidinha gostosa, não deixe de nos enviar o arroz, o feijão, o macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café, leite em caixinha, material de limpeza para que a nossa casa fique bem cheirosa, desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra. Para todos aqueles que não possam e que não dá para trazer aqui, porque não tem um carro, porque não consegue carregar essas bolsas, vocês também podem enviar para o Banco do Brasil, para a nossa agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Se você quiser passar um Pix, o Pix é o nosso CNPJ, aquele que vocês também reservam o almoço aqui na casa. Anotem: 34022 756 000153. Para vocês que queiram passar aqui na casa para dar um beijinho nas nossas vovós, nós ficamos aqui na Ilha do Governador, na Praia da Rosa, 1237 Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5. Ou, se você estiver aí pela cidade, não deixe de passar no nosso endereço, na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone. A Simone também atende pelo telefone 3190-3873, sempre de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E por esse telefone vocês também podem enviar os nomes para a prece. Também lembramos que agora em junho Simone estará de férias e quem gentilmente estará no seu lugar é a nossa conselheira Maria Bonfim, que também estará com certeza amorosamente recebendo vocês em junho, ok? Se você deseja mandar os nomes para a prece por e-mail, anotem nosso e-mail: nome para prece @acepauloditarso.org.
Agora nós temos também um e-mail para o bate-papo. Então anotem o nosso e-mail de bate-papo, contato@acepaulodetarso.org, e com certeza, na medida do possível, eu vou respondendo e vou ouvindo, lendo cada comentário, e com certeza isso está engrandecendo o nosso programa. E mais uma vez, a casa se sente muito feliz com o apoio também o espiritual de vocês, pois coloquem sempre na prece de vocês o nome da casa. Sempre peçam intervenção para que possamos sempre fazer o nosso melhor pelas nossas vovós. E eu sei que vocês fazem isso de coração. As visitas de todos que estão vindo aqui na nossa vovó, visitando o nosso bazar, muito nos ajuda. Eu esqueci de pedir os donativos do bazar. Não esqueçam de enviar roupas, utensílios, que também é muito bem-vindo à casa. E o nosso bazar está lindo, e com a Simone à frente do bazar, que sempre recebe vocês com um lindo sorriso. E vamos então continuar com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus.
Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente, o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui no seu capítulo 7º e hoje vamos estudar o tema Mistérios Ocultos aos Doutos e aos Prudentes. O texto de Mateus, primeiramente, capítulo 11, versículo 25. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequenos. É um texto, um versículo que gera certa controvérsia. Então Kardec vem nos propor aqui uma explicação. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito,
e por as ter ocultado aos doutos, aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre que se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferencialmente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho, para vencer a incredulidade. Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências, inquiram de si mesmos o que diriam, e se o último dos seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que o julgam mais do que ele. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que o poderia, mas então que mérito teriam eles, e ademais de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses que se negam assim a reconhecer a verdade é que ainda não fazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ou abandona aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançá-los nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Exatamente, continuando ainda o mote da humildade. Como diz Jesus, as revelações das coisas do Espírito, das coisas de Deus, vão ser feitas àqueles que são humildes, são simples, mesmo que sejam iletrados, porque eles vão entender com o coração. Agora os outros, que são os doutos, os sábios, vão ter dificuldade, porque eles não estudam com o coração. Eles acham que o cérebro, o raciocínio deles é o que é o mais importante. E querem ser convencidos por Deus. Ora, Deus não está aqui para convencer ninguém de nada. Primeiramente, Deus quer que nós todos percamos o orgulho. Então, o ensinamento de Deus vai chegar primeiro àqueles que não têm orgulho, ou seja, os humildes. Aqueles que ainda têm orgulho vão primeiro ter que perder o orgulho e aí automaticamente vão entender as mensagens divinas. Sem que nada de uma força seja feita especial para isso. Vai ser automático, porque perdendo o orgulho, eles vão passar a enxergar as coisas como elas são.
Muito bem, por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 86. Não te inquietes. Não estejais inquietos por coisa alguma. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. A observação do apóstolo Paulo é importante para todos os dias. Ninguém esteja inquieto por coisa alguma. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Na maioria das vezes, está presente no erro de cálculo que compromete a construção, na dosagem inadequada do remédio que se transforma em veneno, no acidente infeliz ou no desastre da via pública. É quase sempre um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma brasa no caminho e uma pedra na profissão. É por ela que, muitas vezes, pronunciamos a expressão descabida e articulamos o julgamento falso a respeito dos outros. Com ela, geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada própria. Contudo, a pretexto de aboli-la, é indispensável não venhamos a cair na preguiça. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se em comodismo deplorável, alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação judiciosa de Paulo. Ele disse: não estejais inquietos por coisa alguma. Nunca esteve ocioso. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Cristina Vilche Fonseca, Yara Waldman Brasil, Moacir Waldman Brasil, Almir Vilche Fonseca, Selma Waldman Coelho, Elizabeth Vilche, Cláudia Vilche Fonseca, Francisco Bento de Souza, Emanuel Campos, Cátia Souza de Santana, Elani Rodrigues de Mendonça, Divaldo Franco, Djanira Madalena e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Pedro Fonseca Júnior, Adilson Pereira Batista, Claudete Vilche Fonseca, Moacir Brasil, Leda Brasil, Lourdes Brasil, Sônia Maria Granja, Elza de Souza. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual,
a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, a caridade mais difícil de ser praticada é justamente aquela que somos tentados a esquecer quando assediados pelas nossas próprias imperfeições. Fácil será sempre entregar a outrem a moeda que sobra ou ajudar aos nossos amigos. Respeitáveis serão invariavelmente quaisquer atos em que a bondade se manifeste. Entretanto, não te esqueças da fraternidade sacrificial. Auxilia àquele com quem não conseguiste estabelecer ainda os laços de simpatia. Socorre ao que te parece mau e desprezível. Sê afável para com as pessoas cuja presença te cause mal-estar ou irritação. Atende aos imperativos da gentileza quando estiveres cansado ou faminto. Não perguntes pelas particularidades da vida do teu companheiro de jornada, quando a curiosidade te insinue indagações aborrecidas que os molestem ou deprimam. Faze silêncio quando a maledicência te procure os ouvidos. Pratica a tolerância quando a cólera intente absorver-te o espírito menos habilitado ao entendimento. Visita algum irmão doente ou necessitado, semeando o carinho e o estímulo ao bem, quando fores tentado a manter longa conversação sem proveito. Ora com sinceridade pelos adversários de tua tarefa ou de teu caminho. Não reclames ao lado de teus amigos quando te sentires diminuído por qualquer gesto impensado de desconsideração. Não lamentes a falta de retribuição ao teu modo correto de proceder, impondo aos outros atitudes que ainda não se coadunam com a sua maneira de pensar e de ser. Ajuda onde outros desajudem. Persevera no bem onde outros desesperem. Semeia a luz na planície dura ou lamacenta da ignorância e espera mais um pouco, meu irmão, minha irmã. Não existe sementeira morta. Tudo nos responde no espaço e no tempo, de acordo com o bom ou com o mau impulso de nosso sentimento. E quem cultiva a caridade difícil, meu companheiro de todas as tardes, quem cultiva a caridade difícil é, sem dúvida, o companheiro do celeste semeador que plantou com suor e lágrimas a lavoura divina da solidariedade humana, por amor a todos nós, do berço de Paia à cruz da flagelação. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia,
ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.